vamos falar sobre a história da educação nos povos da América pré-colombiana. Exatamente. Já existiam povos, civilizações incríveis na América do Sul, Central e do Norte, antes mesmo do descobrimento. A gente está falando dos povos maias, astecas, incas, as próprias populações posteriormente de índios norte-americanos. A gente também não pode deixar de falar dos esquimós, lá de cima do Canadá, trecho da Groenlândia, e que todos eles já tinham um processo de aprendizado. E aqui no Brasil, os povos primitivos, chamados homens de sambaquis, exatamente, eles habitavam as praias, o litoral, e destaco que na cultura maia, na cultura asteca, é muito curioso, porque eles já tinham, naquele período, uma organização. Os astecas, os maias, eles registravam os acontecimentos em livros feitos de folhas de sisal. Então imaginem como é incrível a educação e o seu formato de aprendizado. Do outro lado, o Egito, lá nos papiros feitos de junco do Nilo. Os asiáticos orientais, o papel, como nós conhecemos hoje. E aqui, na América Central, na América do Sul, os astecas, os maias já usavam papel, folha, livros feitos com sisal, que é tipo um cacto, e eles extraíam aquela fibra e faziam livros e eram fechados como pergaminhos. O processo de educação ele se dava mais no âmbito religioso. A estruturação de escolas específicas, onde os conhecidos calmecas eles treinavam os meninos e meninas para as tarefas religiosas oficiais, tarefas de agricultura. As disciplinas elas eram especificadas e chamadas, e eu vou arriscar um pouquinho para vocês, de Telpuchacali, que quer dizer casas da juventude, na língua antiga desses povos, onde eles aprendiam, né, história, as próprias tradições astecas, maias, artesanato, minha gente, e as normas religiosas daquele povo. Eu destaco também que eles registravam os acontecimentos nesses livros. Eles tinham um forte processo de calendário, é muito famoso, o calendário maia, né, guiado pelas estrelas. Eles criavam uma espécie de escrita com logogrifo. Não era um alfabeto, feito a gente identifica na cultura grega. Era uma espécie de logogrifo na qual eles utilizavam as imagens, as características simbólicas, e a escrita era baseada em símbolos do seu cotidiano, dos deuses, do céu e das estrelas. A organização social desses povos era muito interessante, porque eles viviam aqui preparados para a próxima vida. É muito parecido com os egípcios. Muito interessante isso. Mas que também tinha um processo de escolas onde esses jovens aprendiam todos esses processos e era interligado à questão religiosa. Lembra que os gregos não eram tão ligados à questão religiosa, era mais filosófica, da razão, da explicação. Então eu chamo a atenção essa diferença e chamo a atenção também que antes da chegada dos espanhóis existiam cerca de 500 cidades, com enorme concentração de densidade demográfica. Imaginem, dentro dessas cidades, as organizações desses calmecas, com escolas voltadas para meninos e meninas. Eles não faziam distinção de gênero, pessoal. Isso é muito interessante nessas culturas andinas daqui desses povos. E o processo de aprendizagem deles eram oficiais, enquanto estrutura de sua organização social, oficiais, obrigatórias. O jovem ele era levado pela sua família para fazer parte desse processo de aprendizado. Eles tinham que produzir os livros. Então, muito a gente tem
Inclusive, a gravura que eu disponibilizei na sala Google sobre os astecas é uma ilustração do período, além do grande respeito que eles tinham às estruturas sociais. E eles conheciam muito desde a irrigação ao processo de agricultura, a interpretação do tempo, períodos de pesca, o calendário de gravidez guiado pela lua. É muito interessante como a educação contribuiu para a formação desses povos que deram origem a inúmeros povos, países e nações. É muito interessante isso. A gente chama a atenção também, nesse vídeo, para mais para frente, a gente identifica que na formação do povo brasileiro, contribuída pelo nosso queridíssimo e respeitadíssimo Darcy Ribeiro. E aí, para vocês se situarem na linha do tempo, eu estou falando de meados de 1200. Os tupinambás desceram, entrando no nosso país pelas trilhas, ora desses povos maias e astecas, lá pelo sul, pela região um pouquinho acima do Pantanal, eles entraram pelo país, aqui no extremo da América do Sul, etc., e foram subindo pelo litoral. E os tupinambás foram conquistando e expulsando esses povos dos sambaquis, que já habitavam o litoral brasileiro. E aí os tupinambás foram tomando esses espaços aonde duelavam com outros povos. Para vocês terem ideia, no Brasil, que já existia Brasil antes do descobrimento, formado por esses povos indígenas, inúmeras nações, das quais a que tinha o maior número eram os tupinambás. Eles, diferente dos astecas, dos maias, dos gregos, dos egípcios, dos povos asiáticos, que a gente também comenta, e tem material na sala Google falando sobre eles não tinham um processo de hierarquia no formato da educação, como os outros povos. Então imaginem, se por acaso um, um, um mestre desta aldeia, um guerreiro, um índio, já de uma idade adulta, ele chegasse para uma criança e mandasse ela sentar para aprender, essa criança ia dar uma grande gargalhada. O processo de aprendizado na formação do povo indígena, segundo Darcy Ribeiro, que é o maior antropólogo brasileiro e que não do mundo. Inclusive, eu disponibilizei um material sobre a formação do povo brasileiro que é crucial para vocês compreenderem e entenderem a formação desse povo maravilhoso que é o brasileiro. Então entendam que a população indígena brasileira antiga, ela não recebia ordem. A sua organização social é totalmente diferente. Não tinha para que acumular bens, não tinha para que receber ordem de um superior, Então, o processo de aprendizagem na educação indígena antiga brasileira, diferente do que tem hoje, que inclusive só conseguiu ser implementada na LDB com a Constituição de 88, porque ela passou a respeitar a particularidade desses povos, senão não tinha conseguido nem entrar. Eu ressalto na cultura indígena, principalmente antiga, e eu estou falando de meados de 1500, 1400, 1300,